Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui assistindo um dos devocionais. Como você sabe, toda semana tem devocionais na BYU e essa semana teve um bem interessante. O presidente Christofferson, ele discursou na BYU Provo e ele falou sobre a condescendência de Deus. E eu acho que o que ele falou é bem interessante porque menciona isso, né? Se vocês acompanharam lá no início do livro de Mormon, fala sobre essa palavra e às vezes eu vejo os jovens principalmente perguntarem, né, o que que isso significa, o que que isso simboliza, e ele explicou com alguns detalhes bem interessantes, por isso que eu achei legal trazer esse devocional para vocês. Então eu vou ler algumas partes e a gente conversa um pouquinho, porque não é um discurso muito longo, mas ele fez uns pontos que eu acho que seria legal se tivesse tradução simultânea direto para todas as línguas, mas eu sei que vocês aí gostam quando traz assuntos assim que precisam em português. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui e conversar sobre o que ele falou. Então ele começa, claro, dando agradecimento à presidência, presidência não, né? O pessoal da universidade, como você sabe, tem um reitor, tem toda uma liderança. E aí, quando ele começa a falar mais sobre o assunto dele, ele diz assim: ah, peraí, deixa eu pegar aqui um momento. Aí ele falou, né, que é algo bem interessante para a igreja acompanha de perto, né, o que acontece principalmente em relação a BYU, as universidades da igreja. Vocês aí acompanham bastante, né, a BYU Pathway no Brasil, então isso é algo que a igreja acompanha de perto. Tem um comitê de educação da igreja, a presença da Socorro faz parte, tem um dos apóstolos que ele é designado também, então é algo que a igreja leva muito a sério e que é muito importante. E então ele começa a falar que no Natal, com hinos de louvores e presentes, nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, que aconteceu há cerca de 2000 anos. Nós celebramos o seu nascimento porque foi o início de uma vida e de uma missão que tem um significado supremo e eterno para todos nós. Esse nascimento manifestou o amor supremo de Deus por todos os seus filhos. Um amor que o livro de Mormon chama de o mais alegre para a alma. Séculos antes de acontecer, o profeta Nefe, no livro de Mormon, ele teve uma visão do nascimento e ministério, morte e ressurreição do Salvador. E durante essa magnífica visão, um anjo que aparece e conversa com Nefe, ele fez uma pergunta, né? E ele olha para Nefe e ele pergunta: Você sabe, você conhece a condescendência de Deus? Então, essa pergunta que o anjo faz, que eu acredito que vários de vocês aí que estão assistindo esse vídeo já se perguntaram também o que exatamente ali o anjo quer fazer, qual é a mensagem que ele quer compartilhar. E é isso que o presidente Christofferson, né? Porque agora ele está na primeira presidência da igreja. É isso que ele vai explicar durante essa mensagem. E aí, então, ele diz assim: Nefe estava um pouco incerto, e então, para explicar o significado e a importância desse termo, sobre a condescendência de Deus, o anjo, então, ele mostrou a Nefe, em uma visão, a virgem que se tornaria a mãe do filho de Deus. E vocês podem lembrar que está bem claro, né, essa parte está bem clara ali no livro de Mormon, e ele fala que ela seria a mãe de Deus, né, segundo a carne. Ou seja, a mãe dele é o meio pelo qual ele ia nascer aqui na mortalidade, sendo um mortal como você e eu. Então, uma cena dessa jovem pura, carregando o menino Jesus nos braços, é mostrada a Nefe. E aí Nefe então compreendeu que o Filho de Deus viria à Terra para resgatar a humanidade que estava decaída. No grande conselho celestial lá na vida pré-mortal, quando o pai perguntou quem ele ofereceria, quem viria, né, para redimir toda a humanidade, naquele grande conselho que todos nós fizemos parte, sendo que a redenção da humanidade era o elemento mais crucial do plano de felicidade que né, o nosso Pai Celestial ele apresentou pela glória, né, de todos nós, os seus filhos. Este primogênito entre os filhos de Deus, ele declarou: Eis-me aqui, envia-me. Assim, ele se tornou o cordeiro que foi imolado, né, que foi sacrificado desde antes da fundação deste mundo.
e pelo qual a gente sabemos que foi pelo seu sangue expiatório que ele nos reconciliou com Deus, e ao qual pode nos conduzir de volta à presença de Deus. Então, o que significa a palavra condescendência? Condescendência significa descer voluntariamente de uma posição ou uma dignidade superior para um nível ou uma posição inferior. Então, ele também é também como se fosse uma espécie de cair também, porque ele está de uma posição superior e se submete, se voluntaria para uma posição inferior. E um status também pode ser, né? Um status inferior. Então, o grande Jeová do Antigo Testamento, o Jesus Cristo pré-mortal, voluntariamente condescendeu em deixar o seu trono divino no céu e viver uma vida mortal, num estado mortal, na qual, né, uma própria terra, aonde ele havia ajudado a criar sob a direção do Pai. E sabemos que pois todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É praticamente impossível compreender a magnitude da condescendência do nosso Salvador. Imagine um ser divino com inteligência e poder suficientes para criar esta terra, esse planeta, capaz de sustentar bilhões de descendentes de nossos pais celestiais aqui, e muitas outras criaturas, né, que ao longo do tempo, desses milhares de anos, viveram aqui, habitam aqui. Agora, ele abandona a sua glória, essa posição divina e os seus poderes, e ele desce então a essa terra, que foi a sua própria criação. Ele vem até esse planeta e ele nasce então como um bebê indefeso, nascido em um estábulo de origem muito humilde, em uma manjedoura que era usada para alimentar animais e que para ele serviu como berço quando ele chegou a esse planeta. Ele vivenciou o que todos nós vivenciamos, crescendo ao longo do tempo com consciência e capacidade. Ele desenvolveu-se, né, da sua infância até a sua juventude, até a idade adulta. Ou seja, ele passou por todos os processos que qualquer outro ser humano também se desenvolve. E como o Filho unigênito de Deus, e também não somente unigênito em espírito, mas também no seu corpo físico, o aprendizado de Jesus, ele foi mais rápido e avançado do que qualquer outra coisa que o mais inteligente, a mente mais brilhante de qualquer um de outros nós já tem experimentado. Isso é algo que somente ele tinha essa capacidade, né? Nenhum outro ser humano tinha de desenvolver tanta coisa em um espaço curto de tempo como ele desenvolveu e experimentar tanto como ele experimentou. Contudo, para ele, e assim como é para nós também, não foi algo instantâneo. As Escrituras registram que ele não recebeu a plenitude de imediato, mas ele recebeu de graça em graça e continuou de graça em graça até receber a plenitude. Nesse estado, então, de condescendência, Jesus de Nazaré, ele experimentou fome, ele experimentou privação, ele experimentou fadiga, ele se sentiu cansado como qualquer outro ser humano. Sentiu dor, foi perseguido, sofreu rejeição. E nas palavras de Isaías, ele é um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Em uma certa ocasião, Jesus lamentou e disse: as raposas têm as suas tocas, né, os seus lugares para construir sua habitação. As aves do céu, elas têm ninhos,
mas o Filho do Homem não tem um lugar onde reclinar a cabeça. Assim, ele jazeu, ele se deitou ali no próprio pó, né, que é o menor de todas as suas criações. E no fim, ele se permitiu ser conduzido, crucificado e morto. E a carne, então, seu lado mortal, se sujeitou à morte. E por que, então, essa condescendência que para nós parece ser tão incompreensível? Será que Jesus não poderia ter realizado a sua expiação infinita, que é tão essencial para a nossa mortalidade e que faz parte do plano de salvação, para ter uma vida eterna? Por que Jesus Cristo não pôde fazer isso sem também ter que experimentar a mortalidade? Por que ele teve que se submeter aqui a um nascimento, um processo de chegar até a fase adulta? Será que ele não poderia simplesmente ter vindo como um homem adulto ao invés de um bebê e ainda assim completar toda a sua missão, a sua expiação? Eu não posso afirmar, mas com certeza, certamente é por desígnio divino que o Filho de Deus viveu uma vida e realizou um ministério que não apenas nos diz, mas também nos mostrou o caminho do discipulado, o caminho para chegarmos a Deus. Começando pelo seu próprio batismo, testemunhando ao Pai que ele seria obediente, guardando os seus mandamentos. Ele não apenas ensinou, mas ele também demonstrou pelo exemplo o que significa caminhar o caminho do convênio. Ao longo de toda a sua vida, culminando em seu sofrimento e morte na cruz, ele desceu abaixo de todas as coisas e compreendeu todas as coisas para que ele pudesse... Só um pouquinho aqui, parou a internet aqui. E eu estou tradução simultânea, hein, gente? Me perdoem aí, mas está indo bem. Todas as coisas para que assim pudesse, através de todas as coisas, através então promover a luz e verdade. Portanto, nós temos um sumo sacerdote, não um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, mas que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas e ainda assim não pecou. Não há nada que nós vivenciamos que ele não compreenda, que ele não tenha poder para abordar e também para remediar. Ele sabe e ele nos entende em cada detalhe. O amor dele é perfeito. E com a sua ressurreição, assim como ele desceu abaixo de todas as coisas, Jesus agora venceu e ressuscitou acima de todas as coisas. Ele colocou todos os inimigos sobre os seus pés, sendo o último deles a morte. Agora, ele se senta à direita de Deus para reivindicar ao Pai os direitos de misericórdia que ele tem sobre os filhos dos homens. E a condescendência de Jesus, a sua disposição em viver aqui neste mundo decaído e nos mostrar o significado do seu evangelho no dia a dia da vida mortal, é verdadeiramente um ato de amor genuíno. Ele, de fato, nos mostrou o seu caminho mais excelente. Ele é o caminho. E nós devemos estudar a sua vida e seguir o seu exemplo de discipulado. A sua condescendência, culminando na sua expiação, nos dá esperança, direção e propósito à nossa vida mortal e também a toda a eternidade. De certa forma, você e eu também vivenciamos uma condescendência pessoal, nós mesmos. Antes do seu nascimento, você vivia em um estado superior. Você vivia na presença de Deus, o teu Pai Celestial. O plano dele para te ajudar a alcançar o seu destino mais elevado e feliz envolvia a sua condescendência voluntária também. Ou seja, uma descida do teu primeiro estado
para um segundo estado, um nível inferior. Então, o teu nascimento foi uma morte espiritual que te afastou da presença de Deus. E agora, assim como Jesus, você está passando por uma experiência mortal em um mundo decaído. Jesus, ele condescendeu em experimentar a vida em um corpo físico, com todos os seus poderes miraculosos, mas também com as suas doenças e dores, e o mesmo vale para você. Ele condescendeu em experimentar a tentação e vencer o pecado. Da mesma forma você. Ele condescendeu em aprender e exercer o seu arbítrio pela fé e assim submeter a todas as coisas de acordo com a vontade do Pai. Assim como as Escrituras dizem que mesmo que ele foi o filho, ele aprendeu obediência por meio daquilo que ele padeceu. E assim também é para você. Assim também é para todos nós. Jesus, ele se dignou a viver e ministrar aos seus irmãos e irmãs. E assim também você. E acima de tudo, o Salvador, ele condescendeu voluntariamente em deixar o seu trono celestial para resgatar a humanidade do pecado e da morte. Você está aqui em primeiro lugar para aplicar o dom divino do arrependimento na tua própria vida, e então pela graça de Jesus Cristo vencer o pecado e a morte, e então em segundo lugar levar outros a Cristo para que recebam o mesmo dom do arrependimento e da vida eterna. E Jesus, ele foi fiel em seu segundo estado. E ele também recebeu a plenitude da glória. E da mesma forma, se você e eu, nós mantermos nosso segundo estado, por meio da fé nele e por meio da graça redentora de Jesus Cristo, o nosso destino eterno também será uma plenitude como cordeiros com Cristo. Lembre-se de que para que a sua condescendência atingisse o seu propósito pleno, Jesus Cristo teve que perseverar até o fim. E foi extremamente difícil para ele, até mesmo para o grande Jeová, para completar uma inimaginável sofrimento e uma morte intensa que foi necessária para expiar pelos nossos pecados e vencer tanto o pecado, que é a morte espiritual, quanto a morte física. Marcos, ele registrou no Novo Testamento que durante o processo, o Salvador, ele ficou tão admirado e até mesmo maravilhado com o próprio sofrimento que ele passou. Inúmeras vezes ele implorou ao Pai que ele fosse afastado o cálice amargo, e que se houvesse qualquer outra maneira, outra forma de realizar o que só ele poderia realizar, que isso fosse tirado dele. Mas naquele momento, a eternidade, a nossa eternidade, estava por um fio. Não havia outra maneira. E apesar da dor que o pai carinhoso deve ter sentido por seu filho sofredor, sim, o seu filho amado, o pai não pode, ele não poderia, em consonância nenhuma, de acordo com o grande plano de redenção, atender ao seu pedido. Ele só pôde então enviar um anjo para fortalecê-lo. E então, no fim, o Salvador, que foi submisso, ele declarou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo, então, bebeu do cálice amargo, que é extremamente amargo, até a última gota. E ele finalizou. Dessa hora, quando o grande Redentor derrotou todo o mal, mais tarde ele refletiu: esse sofrimento me fez com que eu até mesmo Deus, o maior de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo quanto no espírito, e desejasse não precisar beber o cálice amargo e recuar. Não obstante, glória seja dada ao Pai,
porque eu participei e eu bebi e completei os meus preparativos para os filhos dos homens. Ele perseverou até o fim, para que a nossa condescendência alcançasse o seu pleno propósito em nossas vidas, para que você e eu também pudéssemos ter a oportunidade e assim então nós precisamos perseverar até o fim. Essa verdade, ela é expressa repetidamente ao longo das Escrituras. E aqui estão 3 exemplos de apenas um capítulo do livro de 2º Nefe, no livro de Mórmon. E eu ouvi uma voz do Pai dizendo, sim, as palavras do meu amado, filho amado, são verdadeiras e fiéis, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a outra escritura, e agora sei por isto que a menos que o homem ou a mulher, né, a raça humana, persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho do Deus vivo, não poderá ser salvo. Portanto, se vocês perseverarem, se alimentando das palavras de Cristo e perseverarem até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis a vida eterna. Qual é então o significado peculiar de perseverar até o fim? Bom, a sua importância reside na necessidade não apenas de crer em Jesus Cristo, mas sim de desenvolver o caráter de Cristo. Se quisermos viver com Ele e com o Pai eternamente, trata-se daquilo que nós estamos nos transformando, nos tornando. Não se trata apenas de cumprir requisitos e acumular pontos de uma lista de tarefas para simplesmente fazer o bem. A salvação ela não apenas depende de boas obras. Tampouco se trata apenas da graça divina. As obras e a graça importam por causa do papel que desempenham naquilo em que nós estamos nos tornando, nos transformando. E é naquilo em que nós nos tornamos, né, nós nos transformamos, é que nós preservamos então e nós vivenciamos o nosso segundo estado e nos qualificamos então para a glória que será acrescentada sobre as nossas cabeças para sempre. Há alguns anos atrás, o presidente Oaks, ele observou uma citação onde ele falou assim, o julgamento final não é apenas uma avaliação de uma soma total de atos bons ou maus de que nós fizemos na Terra, mas sim o reconhecimento do final efeito do que os nossos atos e pensamentos do qual nós nos tornamos. Os mandamentos, ordenanças e convênios do Evangelho não são uma lista de depósitos a serem feitos em uma espécie de conta celestial. O Evangelho de Jesus Cristo é sim um plano que nos mostra como nós nos tornamos aquilo que o nosso Pai Celestial deseja que nós nos tornemos. E esse é o fim da citação. Portanto, para aqueles de nós que recebemos o Evangelho de Jesus Cristo aqui neste estado mortal, e no qual nós trilhamos o caminho do convênio, a pergunta no final da nossa vida será: ainda estamos nesse caminho do discipulado? Ainda estamos no caminho certo que demonstra tanto o nosso desejo quanto a nossa capacidade de cumprir com a lei de um reino celestial e assim habitar em uma glória celestial? O nosso julgamento final, ele medirá o que nós nos tornamos. E ainda mais importante, aquilo que nós demonstramos que ainda podemos nos tornar. Claramente, a perfeição não é um requerimento necessário para a salvação. O que importa é que nós entremos no caminho do convênio e permanecemos nele até o fim. E então, se acontecer de nós nos desviarmos desse caminho em algum momento, em algum ponto, que nós retornemos para este caminho. Que sejamos fiéis até o fim e até o nosso último momento. O teu sofrimento e o meu sofrimento, os sacrifícios que forem requeridos de nós,
nesse processo de permanecermos fiéis até o fim, no caminho, não se aproximarão em nada do que o Salvador, ele próprio, suportou. Mas, por maior ou menor que seja o desafio, assim como Jesus Cristo, nós podemos contar com a ajuda do Pai, os seus anjos e o seu Santo Espírito, que vem para nos auxiliar. E além disso, nós temos a infinita graça de Jesus Cristo que nos perdoa e nos santifica do pecado. Na última conferência geral do mês de outubro, o Elder Uchtdorf, ele falou assim: sabemos que os nossos esforços sozinhos não podem nos tornar celestiais, mas eles podem nos tornar leais e comprometidos com Jesus Cristo, e então Jesus Cristo, ele pode nos tornar celestiais. Fim da citação. O próprio Senhor afirmou que nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. Portanto, nada entra no seu descanso, a não ser aqueles que lavaram as suas vestes no seu sangue, por causa da sua fé e arrependimento de todos os seus pecados. E essa fé e essa fidelidade precisa permanecer até o fim. Então, este é o mandamento: arrependam-se de todos os seus pecados e venham até mim, e sejam batizados em meu nome, para que sejam santificados pela recepção, pelo recebimento do Espírito Santo, a fim de que possam comparecer então sem mácula diante do Salvador no último dia. O Elder Bruce R. McConkie, que foi membro também do Quórum dos 12 Apóstolos em alguns anos atrás, ele observou que se nós estivermos no caminho reto, o caminho reto e estreito, aliás, ele diz que se nós não sairmos do caminho e nós permanecermos nele, o caminho da nossa aprovação termina. Porque esse é o grande teste da mortalidade, de permanecer no caminho e ter a certeza de que nós podemos continuar nesse caminho até o fim. Né? Isso que o Elder Bruce R. McConkie disse: uma vez que você está no caminho, permanecer nele, perseverar até o fim, por causa do Salvador e por causa do seu esforço de permanecer nesse, você está no reino celestial, porque esse é o plano. Então, esse é o caminho. E ele fala assim, não existe, né, o Elder Bruce R. McConkie, ele disse, não existe como desviar do caminho estreito e apertado na vida futura. Agora, esta vida é o momento, agora é o dia da nossa salvação. Portanto, se você estiver trabalhando zelosamente aqui nesta vida, e se, embora ainda você não tenha vencido completamente o mundo e não tenha feito tudo o que você esperava fazer, você ainda será salvo. E embora ainda tenha talvez ainda longo um caminho para percorrer depois da morte, mas poderá continuar avançando nesse caminho, nesse rumo, até chegar à vida eterna. E nós temos uma justificativa plena para celebrar com alegria, então, o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Porque foi nesse terno começo que eventualmente nos levou à salvação. A sua expiação, que por sua vez, então, nos conduz a nós começarmos em nossas vidas, a termos novos inícios e ter uma fidelidade até o fim. E então, como o Elder Kieran, que também é do Quórum dos 12 Apóstolos, recentemente ele observou e ele disse assim que o arrependimento abre a porta para novos inícios, novos começos, novos recomeços e segundas chances. Fim da citação. O dom do arrependimento, então, que recebemos por causa de Jesus Cristo, nos permite nos dar a chance de começar de novo e seguir em frente a cada dia, progredindo, então, de graça em graça, para que, então, que a gente possa ter confiança e nos sacrificar, né, do menor pelo maior, e a fim de vencer com ele, junto ao lado dele, com ele, e alcançar a imortalidade e a vida eterna. Jesus, ele nos assegura que sempre que o meu povo se arrepender, eu perdoarei as suas ofensas contra mim. Em outras palavras,
Ainda que, desde que nós continuemos seriamente nos importarmos a levar a sério e viver o Evangelho, não tem limite. Não tem um número limite para o número de vezes que nós possamos nos arrepender e buscar o perdão e seguir em frente no seu caminho, no caminho do convênio. O Senhor, Ele sempre vai nos oferecer essa oportunidade de perdão, de arrependimento e de recomeçar novamente. Lembremos-nos das palavras reconfortantes ditas por Paulo no Novo Testamento. Aproximemo-nos, portanto, com confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em tempo de necessidade. O nosso amado irmão, o Elder Gitch, que foi do Quórum dos 70, que faleceu alguns anos atrás, ele nos lembrou dos frutos da condescendência do Senhor. E ele disse nessas palavras: a vida sempre terá seus altos e baixos. Todos terão momentos de grande paz e felicidade e momentos de grandes desafios. Às vezes, a vida será ricamente alegre e em outros momentos, às vezes, ela será terrivelmente dolorosa. Mas, por causa do nascimento em Belém e o que levou a acontecer depois, não há nada nesta vida que precisa ser eternamente trágico. Há um final feliz. Há uma ascensão após a queda. Há vida e há amor sempre. Há novos nascimentos, novos inícios, renascimentos e ressurreição para a vida eterna. É a alegria que se iniciou naquele estábulo, mas que também é muito mais importante, é a alegria do túmulo vazio para sempre. Fim da citação. Ao celebrar o Natal e a Páscoa a cada ano, eu convido vocês a refletirem sobre a vida mortal e a missão de Jesus Cristo. A sua condescendência para salvar você. Eu convido vocês a pensarem na tua própria condescendência, no propósito, e como você também, tendo descido a um mundo decaído, pode também com bom ânimo se elevar acima de todas as coisas e vencer esse mundo com Cristo. Eu imploro que tomem a sua cruz diariamente e sigam a Jesus Cristo fielmente até o fim. Eu testifico de que Jesus Cristo nasceu de Maria, que ele viveu uma vida na terra e que ele agora vive, e ele está vivo, pois ele é o Deus da nossa redenção. De acordo com Paulo, citando Paulo, por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus Cristo, por nome dele, todo ele se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Fim da Escritura. Eu invoco as suas bênçãos e a sua paz sobre você nesta época festiva de final do ano. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, esse foi o discurso, que o Elder Christofferson, como eu falei, ele compartilhou na BYU. E eu achei bem interessante trazer ele, porque fala justamente sobre isso, sobre o Natal. Eu vejo que às vezes tem muitas pessoas mesmo na igreja que eles ficam perguntando: mas Jesus Cristo não nasceu dia 25 de dezembro, por que a gente se junta aos outros cristãos para celebrar? Bom, aqui está a resposta. Mais do que importante do que uma data é o que Jesus Cristo veio fazer, e o como que a gente pode receber as bênçãos do que ele fez. O caminho do convênio e entender essa condescendência de Deus, dele ele que tem um trono divino, um Deus, ele que já tinha uma posição e que criou a própria terra, que a gente conhece aí, o Criador, nos títulos do Salvador é o Criador, e aí então ele vem, uma dessas terras que ele mesmo ajudou a criar, e ele vem aqui então
e realiza expiação. Então a Páscoa é tão importante quanto o Natal, e é por isso que junto com os nossos irmãos cristãos a gente celebra. Mais importante do que uma data é o que ele veio fazer nesse mundo, né, e nos trazer essa novidade de vida. Então eu achei bem legal compartilhar com vocês, porque eu não sei quando ou se vai sair ou não a tradução. Me perdoem se ficou um pouco corrido ou bagunçado, é que eu estava assistindo o vídeo aqui traduzindo em tempo real para vocês, porque nem em inglês não saiu ainda. Então, mas eu achei legal trazer porque o Natal logo vai estar aí e eu acho que ajuda a gente bastante a entender o propósito de por que a gente celebra o Natal e de ter também o espírito correto no Natal. Porque às vezes a gente quer focar tanto na parte de festejar, na parte de comprar presentes, às vezes até se endividar por causa dessa época do Natal, comprar roupa nova, isso, aquilo, sendo que o principal propósito também de a gente celebrar essa época do ano é viver essa luz de Cristo, né? É compartilhar essa luz especial que existe no mundo nessa época do ano e de entender quem Jesus Cristo ele veio fazer e junto com todos nós como irmãos, como cristãos, a gente celebrar que ele veio a esse mundo. E que privilégio a gente estar aqui na mesma terra onde ele veio, que ele viveu essa mortalidade que a gente está vivendo agora. Né? Então, mais do que presentes ou iluminações e decorações, que é o que eu acho que é tudo muito bonito, eu mesma gosto bastante, tenho minha árvore de Natal, tenho tudo decorado, mas mais importante do que tudo isso é a gente focalizar que Jesus Cristo, ele vive, que ele é o nosso Redentor e que essa condescendência que ele, né, ele voluntariamente se submeteu e que nós também que aceitamos o plano também nos submetemos, tudo isso a gente precisa entender para que possamos permanecer no caminho do convênio. E como, né, o Elder Macon que falou, uma vez que você está no caminho, fica no caminho. É só não sair fora que a gente vai receber a salvação. Depois, né, claro que exaltação exige algumas coisas a mais, mas você já está no caminho. Então não sai dele. Né? Essa é a ideia. Então, Feliz Natal para todos vocês, uma boa celebração aí todo mês de dezembro, que eu acho que Natal não é só um dia, ele é todo mês aí que a gente celebra, a gente vê luzes, a gente vê as pessoas alegres, mais felizes, porque existe essa magia, né, de estarmos todos voltados para esse momento, né, que Jesus Cristo veio e não somente veio, mas que hoje ele vive e que ele vai retornar em sua segunda vinda. Quem me dera que eu esteja aqui quando ele retornar, espero que sim, mas aonde eu estiver, com certeza eu sei que vai ser um momento especial e a gente precisa se preparar como igreja para isso também. Não somente na nossa vida pessoal, mas também como igreja. Então que a gente possa celebrar junto aí com os nossos irmãos, com os nossos familiares e nossos amigos e lembrar que a época do Natal é especial e entender a condescendência, né, de Deus é importante. Então, tchau, tchau e a gente se fala no próximo episódio. Não se esquece de se inscrever, de compartilhar, tudo aquilo aí que você sabe que é necessário, porque como vocês sabem, eu tô aqui para compartilhar algumas coisas que eu acho legal com vocês e por que não apoiar membros da igreja que estão fazendo a obra missionária digital. Às vezes a gente compartilha tanto conteúdo de coisas que não edificam, que a gente possa se apoiar mais aí na obra missionária digital, tá bom? Tchau, tchau.